Como ter pensamentos positivos e atrair coisas boas para o seu negócio. Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Eliezer Malta e eu queria começar esse vídeo contando uma história. Lá na agência, na minha agência, não sei se você me acompanha ou não, se você sabe ou não, eu tenho uma agência de marketing digital, EZ Comunicação. E uma certa vez lá na agência eu tinha um cliente, tá? Pensa naqueles clientes chatos, assim, aqueles clientes que tudo que tu manda para ele, tu pensa numa campanha toda elaborada, uma campanha bacana, uma coisa que realmente vai dar certo, aí tu manda para o cliente aprovar e o cliente sempre joga aquele balde de água fria assim e acaba com o teu negócio, acaba com a tua ideia, enfim, e ele quer sempre alguma coisa muito mais simples, muito mais, entre aspas, assim, muito mais tosca, certo? Sempre quis alguma coisa assim mais amadora, a gente fazia toda aquela coisa profissional para ele, mas mandava para ele, ele reprovava, aí tu fazia uma coisa completamente amador e mandava para ele, ele dava o ok assim que ele queria. E aí uma certa vez entrou lá, tinha uma campanha nova, não me recordo agora exatamente o que era, mas era uma data comemorativa e tinha essa campanha, e eu cheguei na agência, ele tinha me mandado lá o briefing do que ele queria, eu cheguei na agência, olhei, puxa, não tinha nenhum profissional de design, nenhum profissional de criação lá dentro da agência disponível. Estava todo mundo já trabalhando dentro de uns projetos que não podia tirar eles de lá para fazer aquele trabalho para esse cliente. E aí eu tinha um profissional lá dentro que não era dessa área de criação, não era da área de design. E aí ele estava lá ocioso. Aí eu disse assim, cheguei para ele só... Seguinte, cara, eu tenho essa tarefa aqui, o que tu acha? Encara, tu acha que pode fazer? Mas eu pensando comigo assim, ele não é da área, então esse cliente também não quer alguma coisa muito profissional, então por mais que ele faça mais ou menos, talvez seja mais fácil desse cliente aprovar alguma coisa que ele faça do que eu mandar um designer que vai lá fazer alguma coisa toda elaborada, uma criação bacana, para essa campanha. E aí eu fui lá, passei para ele o briefing do que era, ele foi lá e fez. Cara, e para minha surpresa, o trabalho dele ficou top. Pensa numa campanha bem elaborada, num designer top, assim, ele não era nem da área. O que eu fiz, eu fiquei maravilhado com aquilo, fui lá, peguei aquele trabalho que ele tinha feito e mandei para o cliente. E o que aconteceu? O cliente reprovou. E aí, quando o cliente reprovou, eu tinha que ir lá e dar o feedback para esse colaborador, para esse funcionário, dizendo que foi reprovado e quais eram as mudanças que deveriam ser feitas. Mas olha que na hora eu fiquei brabo, assim, porque eu disse para esse funcionário que ele deveria fazer alguma coisa bem simples, bem tosca mesmo, bem simples para aquele cliente aprovar, que aquele cliente gostava desse tipo de trabalho. E ele foi lá e fez uma coisa muito elaborada. Só que o que aconteceu? Naquele momento, a única coisa que me veio na cabeça é o seguinte: eu posso perder aquele cliente, mas eu ganhei um excelente profissional de designer e criação dentro da empresa. E foi isso que eu disse para ele. Naquele momento, assim, ele olha para mim assim, com aquele sorriso maravilhoso. Ou seja, eu atraí coisas boas dentro da empresa, uma energia boa dentro da empresa, mesmo eu tendo sido reprovado pelo cliente. O trabalho tendo sido reprovado lá no cliente, eu atraí aquelas coisas boas. E o que fez com isso? Fez com que no próximo trabalho, nos outros trabalhos que eu passei para ele, cada vez ele trazia coisas melhores e mais criativas e mais bonitas, e as campanhas cada vez melhores dentro da agência. Então, naquele momento, eu deveria até, assim, na minha cabeça, eu deveria ter dito para ele assim, cara, tu fez tudo errado, não foi o briefing que eu te passei, porque realmente ele fugiu um pouco do briefing que eu tinha passado para ele, mas tudo bem. Naquele momento eu deveria ter dito isso para ele, mas não, o que eu fiz foi elogiar ele, e aí, claro, pedir as modificações, enfim, para ele fazer, para a gente passar para o cliente. Depois o cliente aprovou aquela campanha, mas aí na próxima a gente acabou perdendo o cliente, mas tudo bem, não é esse o caso. Mas o que eu quis dizer com isso? Para entender melhor, o cérebro da gente, ele tende sempre a buscar a economia de energia. Eu não vou entrar muito em detalhes, estudo do cérebro, enfim, mas ele sempre tende a economizar energia do nosso corpo. Por isso a gente utiliza os gatilhos mentais, aquela história toda que a gente utiliza na hora de vender alguma coisa, justamente para a gente pegar os atalhos do cérebro, para ele economizar energia e tomar uma determinada ação. E naquele momento o meu cérebro
a intenção dele é como se eu tivesse que colocar a culpa naquele profissional, né, por ele ter feito um trabalho excelente, de ótima qualidade, e quando na verdade ele deveria ter feito um trabalho ruim para poder apresentar para o cliente. Só que o fato de eu ter puxado o lado positivo fez com que tudo se tornasse positivo dentro da minha empresa, dentro da minha agência. Se eu tivesse talvez brigado com ele em função de ele ter feito um excelente trabalho, ele ia ficar aquele clima chato dentro da empresa, certo? Ia atrair o lado negativo. E a ideia ali era exatamente fugir do lado negativo. Mas isso é uma questão de tu ir treinando o teu cérebro. Então existe duas coisas, e aí que agora que vem a sacada dessas duas coisas para te ter o pensamento positivo, tá? E atrair coisas boas para o teu negócio. A primeira coisa é tu não mentir para o teu cérebro. O teu cérebro, ele é a coisa mais inteligente que existe na face da Terra, talvez você nem saiba que a inteligência que tem o seu cérebro. Eu mesmo não sei o quanto ele é de inteligente, eu não sei até onde ele pode ir, certo? Mas assim, vamos fazer uma analogia disso, vamos pensar assim como se fosse o Google. O Google, quando tu vai digitando alguma coisa nele lá, ele já vai te dando sugestões, ou seja, ele tende a te direcionar para uma determinada ação. Tu começa a escrever alguma coisa e já vai te mostrando lá o que é, e aí tu já escolhe aquilo, já, né, ele já te direciona para te fazer alguma ação. O nosso cérebro é a mesma coisa. Então se você treinar ele de certa forma, assim, como você treina o Google lá, que cada busca que você faz ele vai armazenando, e aí baseado nesses armazenamentos dele que ele vai te sugerindo alguma coisa, isso é a mesma coisa que a gente faz com o nosso cérebro. A gente vai treinando ele para ter pensamentos positivos e ações positivas, e isso faz com que ele, toda vez que acontecer alguma coisa ruim, ele vai jogar para o lado positivo, a gente vai ver o lado positivo das coisas e não o lado negativo. Então foi exatamente o que aconteceu comigo naquela situação. Eu poderia ter ido para o lado negativo e acabei indo para o lado positivo. Aliás, mas tu só pensa positivo? Não, bem pelo contrário, eu penso bastante coisa negativa, só que eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. Então as duas coisas que a gente tem que ter em mente para a gente pensar positivo e atrair boas coisas para o nosso negócio, ou até para a nossa vida mesmo, tá? As duas coisas, umas é não mentir para o seu cérebro, porque ele sabe que você está mentindo. Então eu poderia chegar lá e dizer assim, cara, seguinte, seu trabalho foi excepcional, o cliente não aceitou lá o negócio porque ele não quis aceitar, porque ele achou que estava bom demais e não sei o que. Não foi isso. É que ele não aceitou porque ele não gostava daquele tipo de trabalho. Então eu não menti, eu simplesmente disse para ele a verdade, né? Falei a verdade, e como de fato realmente o trabalho dele foi muito bom, mas a questão do cliente era outra situação. E outra coisa que tu tem que ter bem em mente é sempre ver o lado positivo, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, que aconteceu comigo lá na agência, o cliente, eu perdi o cliente, né? O cliente reprovou a campanha, mas qual era o lado positivo disso? Eu descobri um grande profissional de criação e design dentro da empresa que eu nem sabia que era. Então eu vi o lado bom de ter perdido aquele cliente, de ter passado o trabalho para aquele profissional que na época nem sabia que ele era tão bom em criação, ou talvez nem ele sabia que ele era bom em criação e bom em design, e acabei descobrindo esse grande profissional lá dentro da agência. Então sempre ver o lado bom, não mentir e ver o lado bom. Não sei se isso faz sentido para você. Agora, se faz sentido para você, eu quero te pedir duas coisinhas. Uma, deixar o seu like aqui embaixo, e a segunda coisa é compartilhar, porque o bem sempre vai se expandir, né? Assim, o pensar positivo e fazer o bem sempre vai se expandir. Então se esse vídeo de hoje fez algum sentido para você, compartilha ele com os amigos, passa para todo mundo, porque talvez possa fazer sentido para mais pessoas também. É isso aí, um grande abraço e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Bora realizar!